Boa noite a todos. Então, mais uma vez, estamos aqui reunidos. Então, vamos dar início ao nosso encontro, elevando uma prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela abençoada oportunidade que nos concede de estarmos buscando o conhecimento tão necessário. Conhecimento este que estará sempre conosco. Nossa gratidão ao Mestre Jesus, que olha por cada um de nós, carinhosamente, nos impulsionar para que possamos seguir a nossa caminhada evolutiva. E a todos os bons espíritos, amigos queridos, que jamais nos desamparam, Frei Fabiano, toda essa equipe. Senhor, humildemente, lhe pedimos a proteção, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, do que vem a nós por ti, pela tua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, hoje eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho, do capítulo 27, Pedi e obtereis, prece que se entendam. Tá? Então, falar um pouco sobre as sintonias, né? Falar sobre a importância da prece nos nossos dias, na nossa caminhada, que através da prece nós podemos sim manter uma sintonia com os nossos amigos espirituais, podemos agradecer, podemos nos fortalecer para que a gente possa seguir essa caminhada tão importante que é a presente encarnação, e podemos estar aqui vivenciando experiências e oportunidades de melhorias para cada um de nós, né? Então, nós aqui estamos, sim, mas é importante se lembrar que jamais nós vamos estar sozinhos, né? E a prece, ela é um elemento muito importante para cada um de nós, tá? Nesse sentido, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais e a gente seguir adiante. Então vamos lá. Do item 16, preces que se entendam. Se não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas com o coração, como é que um homem, dentre aqueles que só entendem sua própria língua, responderá amém no fim de vossa ação de graças, uma vez que não entende o que dizeis? Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros não são identificados com ela. Tá? Então essa aqui é uma passagem de Paulo, da primeira epístola aos Coríntios, do capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17. Tá? Então, Paulo nos traz aqui uma importante mensagem no sentido de que nós devemos nos identificar com aquilo que nós estamos falando, pedindo, agradecendo, né? Através de nossas preces, né? Para que elas não sejam somente palavras, tá? Então, elas devem ser palavras que tenham um significado para nós. Tá? Então, é importante os impulsos que venham do nosso coração nesse sentido.
Não é a repetição das palavras, mas sim o sentido que essas palavras têm para nós. Que nem ele fala aqui, para que não seja somente algo que vá do coração, mas sim que atinja na nossa inteligência. Ou seja, que nós possamos refletir e entender e compreender aquilo que nós estamos falando através de nossas preces, tá? Jesus, ele nos deixou um modelo de prece, que é o Pai Nosso, que é muito importante para cada um de nós e serve com certeza de modelo para que vá nos fortalecendo nesse sentido, tá? Mas aqueles impulsos que vêm ali do nosso coração que são importantes, refletir. Se vamos fazer o Pai Nosso, que é muito importante, mas refletindo ali sobre aquilo que nós estamos falando através do Pai Nosso, ou se são pelas nossas palavras, refletir sobre elas, tá? Então, é essa mensagem que Paulo nos traz, que sejam palavras que tenham um significado para nós. Ok, pessoal? Então vamos seguir adiante aqui com a explicação de Kardec. O valor da prece falada está ligado à compreensão que as palavras tenham para quem as ouve. É o que nós acabamos de comentar. Porque é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende e não se pode sentir com o coração. Para a grande maioria, as preces numa língua que não se entenda são simplesmente uma série de palavras que não dizem nada ao espírito. Tá? Então, é o sentido ali, o significado que as palavras têm para nós. Tá? Então, elas devem ser refletidas. Tá? Que seja um agradecimento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, enfim, obrigado pelo dia que eu tive, por exemplo. Mas é algo que vem de nós, vem de nosso coração, e nós sabemos por que estamos falando aquelas palavras. Tem um sentido para tudo isso. Ou então um pedido de ajuda nos momentos aí que a vida nos oferece. Por favor, Pai, me ajude, eu preciso muito, mas é algo que vem do nosso coração. E nós refletimos sobre aquilo, né? Nós sabemos o porquê dessas palavras. Elas têm um sentido e um significado. Ok, pessoal? Então, não é a grande repetição das palavras que tem um valor, mas sim a essência, o sentido que elas têm para nós. Então, aqui Paulo nos trouxe, que Kardec está fortalecendo aqui. Para que a prece toque o coração, é preciso que cada palavra transmita uma ideia. E se não é compreendida, não pode transmitir ideia nenhuma. Pode ser repetida como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtudes, conforme o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns até mesmo por hábito, pelo que se julgam quites. Quando disseram uma prece um certo número de vezes predeterminado e nesta ou naquela ordem. Deus vê o íntimo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade, e é rebaixá-lo acreditar que ele seja mais sensível à maneira de orar do que à essência da prece. Tá? Então, tudo que nós estamos falando. Aqui ele fala que ela pode ser repetida como uma simples fórmula. Tá? Então isso é bem importante, vou até voltar aqui para a gente comentar sobre. Ela pode ser repetida como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtudes conforme o número de vezes que é repetida. Então se nós pegarmos ali algumas orações que o Evangelho nos traz aqui, né? Mas se esses modelos de prece, de oração que nós temos aqui no Evangelho mais adiante, se vai nos auxiliar. E se as palavras que estão sendo ali ditas têm um significado para nós, não há problema nenhum, tá? Então não mais uma vez, entra na questão da essência, do sentido que essas palavras devem ter para nós, tá? Que é o que Kardec nos ressalta aqui, que é muito importante. E ele fala sobre Deus, né? Que Deus vê o íntimo dos corações. Ele lê o pensamento e percebe a nossa sinceridade. Tá? Então, aquilo que vem da nossa essência, através da prece.
Então, essa mensagem é que Kardec nos deixa, e mais adiante um pouco, tem uma mensagem aqui no item 23, que fala sobre a felicidade que a prece oferece. Tá? Então, essa é uma mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1861, a felicidade que a prece oferece. Tá? Então, sobre a questão espiritual, como que pode nos auxiliar a prece. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes vêm vos socorrer e anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar os seus benefícios. Homens de pouca fé, se soubesseis o quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. Tá? Então, ele fala sobre a importância da prece, o significado que a prece deve ter para nós. Né? É necessário que, né, nós não, quem não tem o hábito, enfim, todos nós, né, que em algum momento a gente tem que exercitar, né, nos habituarmos à prece, mas também, né, mesmo que seja algo que se torne ali um hábito para nós, deve ter o cuidado ali do significado, a essência das palavras, tá? Daquilo que a gente está falando, pedindo, almejando, agradecendo, tá? Então, essa essência que deve ser bem compreendida. Como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Para vós, não há mais mistérios. Na prece, Deus se revela. Apóstolos do pensamento. A prece vos leva a conhecer a verdadeira vida. Vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não é mais o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam nas folhagens de vossos bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem é pobre para poder definir a felicidade que vos envolverá, por assim dizer, por todos os poros, quando ao orar se atinge essa fonte de frescor e de vida. Doces vozes, deliciosos perfumes, que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem o peso dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz, e sentirei em vossas almas as mensagens, as mesmas, sentirei em vossas almas as mesmas doces emoções que o Senhor sentiu. Embora carregando a cruz infame, o Senhor ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada do Pai. Tá, então, essa é a mensagem que Santo Agostinho traz. Eu quis ler ela aqui corrida, não parar, para a gente entender um pouco sobre os benefícios, né, que essa prece faz quando nós oramos ali, experimentamos ali o contato com os nossos amigos espirituais,
captamos essas energias boas, positivas que a prece nos oferece, que vão nos fortalecendo para que a gente continue, que vão nos mostrando um caminho para seguir dentro das dificuldades, ou uma gratidão a Deus por aquilo que nós almejamos e conseguimos, enfim, quantas possibilidades que a prece pode nos oferecer, tá? Então, depende de nós, né? Mantermos aí essas vibrações, captarmos essas vibrações amigas, mudarmos sintonias quando necessário, que a prece pode nos oferecer. Mas essa mensagem final aqui do Santo Agostinho nos mostra quantas possibilidades podemos ter através da prece. Um simples gesto, mas muito importante quando vem dos nossos corações. Então, vamos ficar com essa mensagem sobre a importância da prece em nossos caminhos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, dando continuidade à palestra desta noite. Vamos ver hoje no Livro dos Espíritos por Allan Kardec, capítulo 11, onde ele fala da lei de justiça, amor e caridade. No item 3 desse capítulo, nos traz esclarecimentos com relação à caridade e amor ao próximo. Pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O que seria benevolência? Compreensão, bondade. Então, compreensão, bondade para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas quantas vezes forem necessárias, né? O amor e a caridade são complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores iguais ou superiores. A caridade nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então vamos refletir um pouco sobre essa questão da prática do bem, né? Emmanuel tem uma frase muito bonita que ele coloca: dá, porém, de ti mesmo aos semelhantes, em bondade e serviço, reconforto e perdão. Cada vez que alguém se revele faminto de proteção e desculpa, entendimento e carinho. Caridade é prática do bem, a favor de nós e dos outros, preservando-nos assim
de todos os males que nos possam prejudicar a marcha ascensional. Caridade, amor, tudo quanto se possa identificar com os ensinos de Jesus deve ser considerado caridade. O bem que fizermos hoje, assim nolo ensinam os instrutores espirituais, será nosso advogado amanhã. Analisemos, pois, os benefícios do amor no seu mais amplo sentido. Nenhum de nós está no mundo pela primeira vez. Todos os seres encarnados na Terra viveram outras existências. Lutaram, sofreram, erramos, acertamos. Ninguém reencarnou perfeito. Todos nós estamos caminhando, construindo a nossa evolução. Fomos criados simples, ignorantes. E através do nosso livre-arbítrio, vamos construindo o nosso aprendizado. Somos ainda almas em processo de redenção e aperfeiçoamento no trabalho em favor dos nossos semelhantes. Viemos de um passado nada recomendável, em vidas que se foram e que infelizmente o nosso comportamento, cometemos muitas infrações à lei do amor, criamos adversários, rancores, muitos convertendo-se em ódios. Se viemos, pois, de um pretérito delituoso, com certeza contraímos débitos. Os compromissos e vinculações do passado vigiam-nos assim de perto. E a prática do bem no presente traz em si mesmo os mais sadios efeitos para nós. Muito importante, porque estamos vivendo no mundo de provas e expiações, resgatando provas, expiando situações, resgatando débitos do passado. Então nós temos que ficar muito atentos para corrigir tudo isso, não criar mais situações dolorosas para o futuro. Nós estamos pagando dívidas, reconciliando com vítimas. Quem se confia ao postulado do bem, substituindo os sentimentos ruins pelos mais puro amor ao próximo, estará no caminho da sua transformação e sensibilizará aqueles que dizem ser os nossos adversários, esses espíritos aos quais nós prejudicamos e que nos acompanham no plano espiritual, e poderemos transformá-los também em amigos muito queridos. Então, podemos refletir, o quanto salutar é para nós a prática do bem. Evidentes são os benefícios que nos traz, é alimento para a nossa alma. Nem só de pão vive o homem, Ele precisa dessa luz espiritual. A luz é para o espírito, que o pão é para o corpo. É indispensável buscarmos esse alimento espiritual que vai nos trazer a paz de consciência. E para que pratiquemos tudo isso, o amor é o recurso. Só tem paz de consciência quem vive para o bem.
quem não pratica o mal. Além da paz que sentiremos em nossos corações, construiremos ainda amizades espirituais com encarnados, desencarnados. Quem ama o próximo também se protege contra o assédio de espíritos menos felizes. Desperta simpatias edificantes também. O bem é com certeza um valioso recurso, uma ferramenta valiosa que temos a oportunidade de colocar em prática. Reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho. Temos esse ensinamento no Evangelho, e a doutrina espírita, ela nos aclara a visão dizendo: aproveita, irmão, a presente encarnação para corrigires os desacertos espirituais de ontem e mesmo de hoje. Então, a presente encarnação é uma oportunidade bendita que Deus nos concede para aprender, para corrigir. Pedro de Camargo Vinícius tem um texto no livro Mestre da Educação, onde ele coloca que oportunidade e trabalho não nos faltam, que nesse momento muitos têm fome, fome de pão, fome de luz, fome de paz e fome de amor. Este é o mundo dos famintos. A fome de pão é ruidosa, é a que mais comove, porém não é a mais digna de comiseração. Vamos refletir sobre quem tem fome de amor. Como é triste alguém que passa pela vida sem que ninguém lhe conceda uma migalha de carinho. E o faminto de luz? Imaginemos a fome de um pobre espírito que anseia por conhecimentos e se choca sempre contra o granito que serve de pedestal a Esfinge. E a fome de paz que atormenta o peregrino inquieto? Todos os homens têm fome e todos nós estamos por isso em condições de exercer a caridade. O que nós temos que fazer é conhecer a fome do que te procura. Com exceção da fome de pão, como falamos que é mais ruidosa, todas as demais que nós comentamos aqui, a fome de amor, a fome de luz, a fome de paz, elas se escondem. Quanto mais angustiosas, mais ocultas. Então nós temos que estar muito atentos às pessoas que convivem conosco, as que chegam até nós, para poder orientar, esclarecer, observar essas necessidades dos seres humanos. Assim estaremos praticando verdadeiramente a caridade. E por que acontece tudo isso? Porque as pessoas têm esses sentimentos, falta de amor, falta de paz, de luz. A causa está na carência, na miséria espiritual. Está positivamente no descaso em que permanece a educação dos sentimentos, a formação do caráter, da consciência moral do indivíduo. Infelizmente, as pessoas se afastam de Deus,
não desenvolvem a fé. Então, é muito importante, é tempo de reconhecermos essas verdades. O Espiritismo, tendo por escopo principal promover a transformação do indivíduo, não pode permanecer por mais tempo alheio a todo esse processo. Nós temos que estar atento e trabalhar em favor da educação de todos esses corações, socorrer aqueles que sofrem, desenvolver a autoeducação, lembrando sempre o ensinamento evangélico: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que estais no céu. Leon Denis, o grande apóstolo da terceira revelação, proferiu a seguinte frase: o Espiritismo será que os homens o fizerem. Né? Então a nossa responsabilidade é muito grande nesse momento. Salvar, como sempre, Pedro de Camargo Vinícius nos fala, salvar é educar, é remir, é libertar, é desenvolver os poderes ocultos mergulhados nas profundezas das nossas almas. E o objetivo maior do Espiritismo é justamente esse, né? Educar para salvar, iluminar o interior dos homens para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, das modalidades de crueza, de impiedade, de todas as atitudes e gestos de rivalidade. E essa conquista diz respeito ao sentimento, ao senso religioso. E o Espiritismo é Jesus que volta de braços abertos, cantando a sinfonia gloriosa da solidariedade, pedindo-nos: dai-vos as mãos, todos vós tendes o compromisso com Jesus. A prática das lições do Cristo nos leva a desenvolver o reino dos céus, a vibrar em sintonia com as leis divinas. E a missão de Jesus sempre foi e é a educação, renovação e regeneração da humanidade. Não pode existir educação do espírito em seu sentido profundo fora dos princípios do Evangelho, né? Então, é assim que terminamos a nossa reflexão. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando fazeis a um destes pequeninos, é a mim que fazeis. Brilhe a vossa luz diante dos homens. É isso, o roteiro está aí. Estudarmos o Evangelho e muito trabalho. A prática do bem faz parte desse aprendizado. Que possamos então valorizar as oportunidades que temos. Há muito trabalho, sim, a fazer, muito bem a realizar. E que possamos nesse instante rogar a Deus as oportunidades e ser muito gratos quando elas surgirem. Fazer o bem nos trará a alegria de viver, nos sentiremos úteis, enxergaremos muitas coisas que a vida nos apresenta. Que Deus possa abençoar a todos que nos ouvem nesta noite. Sigamos em frente, confiantes, valorizando tanto o ensinamento que já nos foi deixado por esses espíritos benfeitores e que estão a nos acompanhar, a nos conduzir. Que a tua paz envolva cada coração, Senhor. Que assim seja. Uma boa noite para todos.